Antes da gente ler a mensagem de hoje, é só importante a gente entender o contexto da mensagem. O que acontece é o seguinte: Jesus havia sido crucificado fazia 3 dias, e aqui na mensagem de hoje, relatada em Lucas 24, começa no capítulo 13, os discípulos estão caminhando muito tristes, se lamentando pelo que havia acontecido com nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: "O que é que vocês estão discutindo pelo caminho?" E eles pararam entristecidos. Um, porém, respondeu: "Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias?" Ele lhes perguntou: "Do que se trata?" Eles explicaram: "Aquilo que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram." Então, essa passagem ela termina no versículo 20. Vamos entender aqui o que estava acontecendo, né? Então, Jesus havia sido crucificado fazia 3 dias, os apóstolos, 2 apóstolos estavam caminhando, e aí Jesus aparece para eles, e eles ainda muito entristecidos por tudo que tinha acontecido. Jesus começa a conversar com eles e eles não conseguem reconhecer Jesus Cristo ali. E eles contam para o próprio Jesus Cristo por que eles estavam tristes, que era com a própria morte do nosso Senhor. E a mensagem de hoje do nosso Senhor Jesus Cristo, o aprendizado de hoje, é para que nós não sejamos como os apóstolos. Porque aqui, o que impediu os apóstolos de reconhecer que Jesus estava ali ao lado deles, caminhando com eles? A tristeza, o inconformismo diante das coisas que estavam acontecendo. Eles ali muito chateados, tristes, eles não conseguiam perceber que Jesus estava ali do lado deles. Olha como é impressionante. Eles estavam se lamentando pela morte de Jesus, e por essa lamentação eles não conseguiam perceber que Jesus estava ali, ao lado deles, conversando com eles. Entendem? Esse é o nosso aprendizado que Jesus espera de cada um de nós hoje. Que quando acontecerem situações difíceis na nossa caminhada, a gente não pode se entristecer. A gente não pode se lamentar. Sabe por quê? Porque se a gente entrar nesse sentimento, a gente não vai conseguir perceber que Jesus Cristo está do nosso lado, está caminhando conosco. A gente não vai conseguir reconhecer a presença do nosso Senhor Jesus Cristo ao nosso lado. E quanto é importante a gente saber que Ele está ali conosco nessa caminhada e nesses momentos difíceis. Entendem? Eu tenho certeza que se os apóstolos estivessem caminhando ali, com a certeza das palavras de Jesus, que Ele iria ressuscitar e que tudo aquilo precisava ser cumprido, se eles estivessem caminhando ali em paz, tranquilos, felizes, com certeza, quando Jesus aparecesse ali para eles, eles iriam reconhecer Jesus Cristo. Entendem? Mas por eles andarem tristes, inconformados, chateados, eles não conseguiam reconhecer a presença do nosso Salvador ao lado deles. Então que a gente possa, com essa mensagem, levar para a nossa vida e para o nosso coração, de que quando as dores vierem na nossa caminhada, quando as situações difíceis elas acontecerem na nossa vida, que a gente não fique se lamentando, que a gente não fique reclamando, porque com certeza Jesus está ali, do nosso lado, caminhando conosco. E se a gente ficar com esse sentimento, a gente não vai conseguir reconhecer a presença do Cristo na nossa vida, hoje, ontem
e para sempre, em todas as circunstâncias. Que vocês fiquem com Deus e até amanhã, se o nosso Senhor Jesus Cristo assim permitir.